Paz, queridos. A palavra de Deus que se encontra aqui em Mateus capítulo 4, 23, fala o seguinte: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus ele veio com uma missão muito clara e específica aqui para essa terra. Eu gosto de chamar dos 3 R's, você pode chamar da forma que você quiser, que seria reconciliação, remissão e restituição. Então, para que a gente entenda, reconciliação, remissão e restituição. E esses 3 R's se desenvolveu especificamente por meio dessas 3 coisas que a gente leu aqui nesse momento, que foi ensino, pregação do reino e cura por onde quer que Jesus passava. Então você pode entender cura na alma, cura física, você pode entender da forma que você quiser. Mas desses 3 aspectos, o que Jesus mais fez enquanto esteve aqui nessa terra foi ensinar a palavra de Deus. Jesus ensinava diariamente, por onde quer que ele estivesse. Então, eu pesquisei alguns dados aqui interessantes sobre Jesus, só para você ter noção. Jesus foi chamado no Evangelho por 45 vezes de mestre, 16 vezes por nome equivalentes a esse, 11 vezes foi visto pregando. Então, 11 vezes apenas Jesus foi visto pregando, das quais 9 foi acompanhadas do verbo ensinar. Então a mensagem de Jesus ela é chamada de ensino 39 vezes e 6 vezes sabedoria. Na soma dos evangelhos, queridos, você vai ver 184 vezes relatos de encontro de Jesus com pessoas que sempre resultou em ensino. Então eu fiquei me perguntando, por que será que Jesus investiu tanto tempo em ensino? Porque Jesus sabia que o ensino, ele traz o conhecimento. E aonde chega o conhecimento, não tem lugar e nem espaço para o engano. Se você avançar um pouco lá para João, capítulo 5, 39, você vai ver o seguinte: examinais as escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Então, se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não conheço a Bíblia, eu não conheço o próprio Jesus. Estamos falando aqui de coisas básicas do Evangelho. Lá em João 14, versículo 6, diz o seguinte para nós, que Jesus orientando o povo, ele diz mais uma vez o seguinte: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então qualquer evangelho, qualquer igreja que está sendo fundamentada em cima de qualquer outra coisa que não seja esses pilares, Jesus sendo o caminho, a verdade e a vida, não é evangelho, é maldito. A Bíblia diz que é anátema. Qualquer coisa que for ensinada a você, que está além do que já está escrito aqui, tenha muito cuidado com novas revelações. Não existem novas revelações. Existe sim novos ensinamentos acerca das revelações que já estão na palavra de Deus. O Senhor vai nos dando entendimento sobre aquilo que já está escrito. Se você for lá para João, o capítulo 8, versículo 32, volta um pouquinho, João 8, 32, a gente vai ver Jesus dizendo o seguinte, que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o interessante é que a gente tem ensinado que a verdade liberta, mas o que liberta não é a verdade, é o conhecimento dessa verdade, porque muitas vezes aquilo que nós temos por verdade, por falta do conhecimento que não tem sido ensinado, a gente está caminhando e defendendo até uma mentira, pela falta do conhecimento. Por que isso é interessante? Avance lá para 1 Timóteo. Lá o Evangelho em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente, ele afirma com muita ênfase, que nos últimos tempos, estamos vivendo os últimos tempos da igreja da terra. Alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Aqui está falando de crente, está falando de autoridade, está falando de pessoas que
estão e estarão sendo usadas no ensino da palavra, mas que começarão a dar ouvidos a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Por isso que é tão importante o conhecimento verdadeiro, porque quando chegar o falso, você vai discernir entre o certo e o errado. Então, lá em 1 João, diz uma coisa interessante também. 1 João, capítulo 2, versículos 27, diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Preste atenção nisso. E não tende necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, se está enfatizando que é uma unção verdadeira, existem muitas unções falsas por aí, ela não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Se você for ver o versículo 26, você vai ver que o apóstolo João estava com todo um cuidado de, nos últimos tempos, os falsos ensinadores, os falsos ensinos que iriam se levantar para enganar e iludir, e ludibriar a muitos. E sabe o que é assustador? A igreja irá gostar de ouvir isso, porque Paulo, falando a Timóteo também, diz que nos últimos tempos as pessoas não suportarão a sã doutrina, darão ouvido a fábulas e escolherão mestres segundo aquilo que eles querem ouvir e não aquilo que a palavra de Deus determina para eles. Mas eu acredito num trecho que diz lá em Abacuque, se for lá para Abacuque capítulo 2, versículos 14, você vai ver o seguinte, que pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu acredito nisso. Que o conhecimento de Deus, ele encherá a terra, ele encherá juntamente com a glória. Chega, queridos, dessa glória que só nos faz cair ao chão, que só nos faz passar por momentos, viver de momentos e momentos na presença de Deus. Não, o desejo de Deus é que o ensino seja manifesto, que gere o conhecimento e que juntamente com o conhecimento traga a glória, e que junto com essa glória naturalmente virá o avivamento. E o avivamento, ele é precedido de uma volta profunda à prática da palavra de Deus, ao conhecimento da palavra de Deus. Então queria que você meditasse sobre isso nesse momento, elevasse o seu nível de conhecimento da palavra de Deus e esteja atento aos falsos ensinos, aos falsos conceitos que têm sido ensinados. E você só vai discernir isso, você só vai entender isso quando você tiver conhecimento da palavra de Deus. Então, queridos, eu agradeço em nome de Jesus pela sua vida, por aqueles que têm visto os vídeos, que têm compartilhado. Leve esse ensino por onde quer que você passe. Ore por nós. Eu agradeço por quem tem comentado, por quem tem curtido, por onde quer que eu passe tem dito: ó, pastor, siga em frente, ensine, é isso mesmo. Então, eu agradeço a Deus e eu creio que não só eu, mas muitos outros pregadores da última hora irão se utilizar de todos os meios para que o evangelho do reino seja pregado. Então, graça e paz, queridos. Bom dia para vocês.